Sou mecânica há 15 anos, administrando minha própria oficina, a Taylor's Automotive, nos últimos 7, em uma cidade tranquila nos arredores de Fort Campbell, Kentucky. Meu nome é Jessica Taylor, tenho 38 anos, e construí este lugar do zero depois de deixar o exército. Minha oficina não é luxuosa, mas conquistei uma reputação de honestidade e trabalho de qualidade. Veteranos recebem desconto, e sou conhecida por cobrar preços justos. Minha pequena equipe é composta por mim, meu gerente assistente Marcus Wilson e 2 outros mecânicos, Ethan Parker e Danny Rodrigues. No ano passado, fiz um grande empréstimo para expandir a oficina com equipamentos de última geração. O negócio estava estável, mas apertado com a nova dívida. Ainda assim, eu amava o que fazia. Minhas mãos estavam sempre manchadas de óleo, meu macacão gasto nos joelhos. Mas consertava veículos com o cuidado e a precisão que aprendi na manutenção do exército. Numa terça-feira de outubro, um Ford Mustang GT preto reluzente, modelo 2023, entrou no meu pátio. O motorista, um homem alto na casa dos 40 anos, com corte de cabelo militar e um relógio caro, desceu do carro como se fosse dono do lugar. Apresentou-se como Coronel Richard Brooks. Seu aperto de mão era excessivamente firme, o sorriso não chegava aos olhos, e imediatamente pediu para falar com o proprietário, não com um funcionário qualquer. Quando informei que eu era a proprietária, suas sobrancelhas se ergueram levemente. Você é a mecânica? A forma como disse isso soou como se fosse algo impossível. Sou a dona e a chefe da equipe de mecânicos. Corrigi, limpando as mãos num pano. Qual é o problema com o seu Mustang, senhor? Ele explicou que o carro fazia um barulho estranho e que a direção estava estranha, mas continuava olhando por cima do meu ombro como se esperasse que um homem aparecesse para assumir a conversa. Preciso que isso esteja resolvido até amanhã. Tenho uma reunião importante com o comandante da base. Expliquei que nosso prazo padrão era de 2 a 3 dias, dependendo do problema. Isso não serve para mim. Sou o Coronel Brooks. Preciso de prioridade. Esse foi o primeiro sinal de alerta. Pela minha experiência, verdadeiros líderes militares não se impõem em ambientes civis, mas concordei em dar uma olhada imediatamente para diagnosticar o problema. Passei 1 hora analisando o Mustang enquanto o coronel rondava, fazendo ligações e suspirando alto para demonstrar sua impaciência. O problema era sério. A bomba da direção hidráulica estava falhando e havia uma falha na suspensão dianteira que podia se tornar perigosa. Vai levar pelo menos 2 dias para encomendar as peças e fazer o conserto da maneira certa, expliquei. Não posso apressar isso sem comprometer a segurança. Seu rosto escureceu. Acho que você não entendeu quem eu sou. Supervisiono contratos de manutenção de veículos em Fort Campbell. Sua pequena oficina poderia se beneficiar desses contratos. A insinuação era clara. Se eu apressasse o conserto, ele traria negócios para minha oficina. Entendo, senhor, disse com cuidado, mas não posso comprometer os padrões de segurança. As peças precisam ser encomendadas e o trabalho feito da forma correta. Ele riu desdenhoso. Não estou pedindo nada inseguro. Só quero que você priorize meu carro. Outras oficinas adorariam essa oportunidade. Então talvez essas oficinas sejam mais adequadas, senhor. Respondi, mantendo o olhar firme. Sua expressão se endureceu. Sabe de uma coisa? Tudo bem, conserte o carro direito, mas vamos ver esses contratos depois. Ele chamou um transporte por aplicativo e foi embora. Mas antes disse ao meu assistente Marcus, se sua chefe soubesse como o mundo dos negócios funciona, entenderia o valor de uma oportunidade. Depois que ele saiu, Marcus parecia preocupado. Jess, esse cara poderia realmente ajudar a oficina. Não dava para adiantar as peças de alguma forma? Sem cortar caminhos, respondi com firmeza. Não comprometemos segurança e não jogamos esse tipo de jogo. Achei que aquilo seria o fim da história. Estava errada. 2 dias depois, finalizei o conserto no Mustang do Coronel Brooks. A conta ficou em $1.850.
peças e mão de obra com preços justos de mercado. Quando ele voltou para buscar o carro, exigiu imediatamente ver uma fatura detalhada, questionando cada cobrança. 1.850 é um roubo, declarou alto na área de espera, fazendo os outros clientes olharem. Sei quanto essas peças custam. Você aumentou o preço em pelo menos 200%. Mantive a calma e expliquei nossa estrutura padrão de preços, mostrando os custos das peças e nossa margem de lucro modesta, que era, na verdade, inferior à média do setor. Ele não aceitou. Vou pagar apenas 1.200, anunciou. Já é mais do que justo. Quando me recusei a ajustar a fatura, ele sacou o celular. Sabe, eu ia recomendar sua oficina para nosso contrato de manutenção. Seriam 80.000 abuidales por ano. Mas agora vou ter que denunciar esse superfaturamento. Marcos observava nervosamente do balcão. Ele dependia do emprego para sustentar a família. Engoli meu orgulho e ofereci 10% de desconto militar, reduzindo o total para 1.665 colher. Tudo bem, Brooks rosnou, batendo o cartão de crédito no balcão. Mas isso não vai ficar assim. Uma semana depois, recebi uma ligação de Fort Campbell pedindo propostas de manutenção. Empolgada, preparei uma proposta detalhada, com preços competitivos. Seria a chance que precisávamos para quitar o empréstimo da expansão. 3 dias após enviar a proposta, recebi um e-mail seco informando que a Taylor's Automotive havia sido desclassificada por preocupações com ética de preços e qualidade de serviço. O e-mail tinha cópia para o Coronel Brooks. Naquela noite, um cliente antigo, o cirurgião do exército Mike Daniels, veio à oficina visivelmente desconfortável. Jess, odeio dizer isso, mas estão comentando na base que sua oficina cobra caro dos militares. O Coronel Brooks está dizendo para evitarem você. Alguns caras estão até cancelando agendamentos. Meu estômago afundou. 5 clientes cancelaram só naquela semana. Em dezembro, o movimento caiu 30%. Tive que reduzir as horas de Ethan e estávamos lutando para pagar o empréstimo dos novos equipamentos. Os boatos se espalharam além da base. Alguém publicou avaliações negativas online mencionando superfaturamento e serviço ruim, usando uma linguagem suspeitamente parecida com a do Coronel Brooks. Depois veio a gota d'água. Laura Miller, esposa de um soldado em missão, trouxe a minivan da família. Precisava de uma nova transmissão. Um conserto caro, mas necessário. Dei o desconto para famílias militares e até ofereci um plano de pagamento. 2 dias após o serviço, Laura ligou chorando. Jessica, me desculpa. O Coronel Brooks é o comandante do meu marido. Ele descobriu que levamos a van para você e disse ao James que seu trabalho é perigoso e de má qualidade. Ele está fazendo James se sentir culpado por deixar que eu levasse o carro aí. Não temos como pagar outro conserto, mas eu não sei o que fazer. Naquela noite fiquei sentada à minha mesa depois que todos foram embora, encarando as contas. Não sobreviveríamos mais 3 meses daquele jeito. Pensei em ligar para o Coronel Brooks, talvez me desculpar, mesmo sem ter feito nada errado. Talvez pudesse salvar algo. Então notei que as filmagens da câmera de segurança ainda estavam abertas no computador de quando eu havia checado algo mais cedo. Uma ideia surgiu. Eu não deixaria que me expulsassem do negócio que construí. Era hora de lutar de volta. Comecei documentando tudo. Reuni todos os registros do reparo do carro do Coronel Brooks, incluindo notas fiscais das peças, horas de trabalho e as filmagens de segurança mostrando a condição do veículo quando chegou. Criei uma comparação detalhada entre nossos preços e os de 3 outras oficinas locais, provando que éramos justos e competitivos. Depois, entrei em contato com minha antiga rede do Exército. Servi por 8 anos antes de abrir minha oficina e ainda tinha conexões. Minha antiga comandante, agora major aposentada, Linda Roberts, tinha contatos no escritório do inspetor-geral. Isso está errado, Jess, disse ela ao ouvir minha história. Parece abuso de poder e, possivelmente, fraude em contratos,
se ele estiver influenciando decisões por motivos pessoais. Através dela, descobri algo interessante. O Coronel Brooks estava em Fort Campbell há apenas 9 meses. Antes disso, havia sido afastado de seu cargo em Fort Benning, sob circunstâncias obscuras. Enquanto isso, tomei uma atitude ousada. Criei uma política de transparência para minha oficina. Toda nota fiscal agora incluía o custo direto das peças, nossa porcentagem de margem, abaixo do padrão da indústria, e uma comparação com os preços das concessionárias. Publiquei essa política em destaque e a enviei a todos os nossos clientes. Também entrei em contato com Laura e outras famílias militares afetadas pelos boatos do coronel. Não estou pedindo que vocês se envolvam, disse a elas. Mas se ficaram satisfeitos com nosso serviço, uma avaliação honesta ajudaria a neutralizar as falsas. Em poucos dias, várias avaliações positivas surgiram online. O marido de Laura, James, até entrou em contato de onde estava destacado. Meu comandante não tem o direito de decidir onde minha família conserta o carro. Isso está errado. O mais surpreendente foi quando o sargento Mike Daniels me trouxe um documento. Os registros de manutenção dos veículos administrativos da base. O antigo prestador de serviço cobrava quase o dobro do que eu havia proposto em minha oferta. E o nome da empresa me pareceu familiar. Precision Auto Care. Uma rápida pesquisa confirmou minha suspeita. O dono era Robert Brooks, irmão do Coronel Brooks. Munida de toda essa documentação, apresentei uma queixa formal ao escritório do Inspetor-Geral do Exército, alegando abuso de poder e possível fraude em contratos. Incluí tudo: os registros de reparo, os comparativos de preços, a concessão suspeita de contrato à empresa do irmão dele e os depoimentos das famílias militares afetadas. 2 semanas depois, recebi uma ligação da capitã Teresa Washington, do escritório do IG. Estamos investigando sua denúncia, senhorita Taylor. Não é a primeira reclamação contra o Coronel Brooks. Você poderia vir à base amanhã para discutir isso mais a fundo? A reunião foi tensa, mas produtiva. A capitã Washington e seu colega, o severo Major Williams, revisaram cuidadosamente minha documentação. Já conversamos com várias das famílias mencionadas no seu relatório, disse a capitã. Os depoimentos confirmam sua versão. No dia seguinte, o Coronel Brooks entrou furioso na minha oficina, o rosto vermelho de raiva. Você apresentou uma queixa contra mim, gritou alto o suficiente para todos ouvirem. Tem ideia do que fez? Notei Marcos discretamente apertando o botão de gravação do sistema de segurança. Relatei com veracidade seu comportamento, coronel. Respondi com calma. Se o exército está investigando, é decisão deles, não minha. Você vai se arrepender disso, ele sussurrou, inclinando-se sobre o balcão. Tenho amigos em lugares que você nem imagina. Sua lojinha não dura mais poucos zombies. Isso é uma ameaça, senhor? Perguntei, certificando-me de que minha voz ficasse clara na gravação. Ele deve ter percebido que foi longe demais, pois se endireitou e ajeitou-lhe o casaco. É uma previsão. Boa sorte com seu negócio decadente. Virou-se e saiu. Naquela noite, recebi um e-mail da capitã Washington. Precisamos conversar novamente. A empresa do irmão do Coronel Brooks foi suspensa de todos os contratos enquanto dura a investigação. E recebemos uma filmagem interessante hoje. O exército agiu rápido. Em 3 semanas, fui chamada para uma reunião no quartel-general de Fort Campbell. Presentes estavam o general de brigada Thomas Hayes, a capitã Washington, o major Williams e 2 civis da agência de auditoria do exército. O coronel Brooks estava do outro lado da mesa de conferência, com um advogado militar a seu lado, o rosto imóvel. O general Hayes falou primeiro. Senhorita Taylor, obrigado por trazer essas questões à nossa atenção. Após uma investigação minuciosa, confirmamos várias descobertas preocupantes. Ele descreveu o que foi descoberto. O coronel Brooks realmente direcionou contratos para a empresa do irmão, que superfaturou a base em cerca de 145 mil ao longo de 18 meses. Ele usou sua posição para espalhar informações falsas sobre meu negócio após eu me recusar a lhe dar tratamento preferencial. E o mais grave, havia evidências de que essa não era a primeira vez.
Em Fort Benning, segundo explicou o Major Williams, o coronel foi transferido após surgirem acusações semelhantes, mas o denunciante retirou a queixa sob pressão. O caso foi encerrado discretamente para evitar constrangimentos. O advogado do coronel tentou intervir, mas o general ergueu a mão. As provas são claras, conselheiro. As filmagens da oficina da senhorita Taylor, o padrão de comportamento documentado e os registros financeiros não deixam espaço para dúvidas. Então veio o momento que eu nunca esperava. O general Hayes virou-se para mim. Senhorita Taylor, o exército dos Estados Unidos lhe deve um pedido de desculpas. Você manteve a integridade do seu negócio diante de pressão indevida e retaliação por parte de um oficial que falhou em honrar nossos valores. Ele deslizou uma pasta pela mesa. Esta é uma nova solicitação de proposta para serviços de manutenção de veículos. Encorajamos que envie uma oferta. Este processo será supervisionado diretamente pelo meu escritório para garantir total transparência. O coronel Brooks levantou-se abruptamente. Isso é absurdo. Ela é só uma mecânica com uma oficina minúscula. Não pode lidar com esse volume. Sente-se, coronel, ordenou o general com firmeza. Sua opinião neste assunto não é necessária nem bem-vinda neste momento. O rosto do coronel empalideceu, enquanto se sentava lentamente de volta na cadeira. Quanto ao senhor coronel Brooks, continuou o general, está dispensado imediatamente de suas funções de aquisição. Procedimentos administrativos e, possivelmente, criminais seguirão. Aquela reunião mudou tudo. O coronel Brooks foi transferido de Fort Campbell enquanto uma investigação completa era conduzida, o que eventualmente levou à sua aposentadoria antecipada. Uma forma educada de forçá-lo a sair, sem o escândalo de uma corte marcial. A Taylor's Automotive venceu o contrato de manutenção da base, que foi dividido em 3 partes para torná-lo viável para pequenas empresas. O contrato me permitiu contratar mais 2 mecânicos, incluindo James, o marido da Laura, assim que ele voltou da missão. O negócio prosperou, além do contrato militar. A história se espalhou, embora eu nunca tenha falado publicamente sobre o ocorrido. E civis começaram a vir também, valorizando nossa política de transparência e os preços justos. 6 meses depois, recebi uma visita inesperada. Robert Brooks, irmão do coronel. Queria me desculpar, disse ele meio constrangido, parado no meu escritório. Meu irmão, ele sempre foi obcecado por controle e status. Quando sugeriu que conseguiríamos os contratos da base se eu transferisse minha empresa para cá, não fiz perguntas suficientes. Sua empresa cobrou significativamente a mais da base, apontei. Ele assentiu. Foi o Richard quem definiu os preços. Não estou me desculpando. Eu deveria ter sabido. Estou vendendo a empresa e devolvendo o valor que foi cobrado indevidamente. O momento mais gratificante veio 1 ano após a investigação. Fui convidada para falar num seminário para pequenas empresas em Fort Campbell sobre contratos com o Exército. Ao finalizar minha apresentação sobre práticas éticas de negócios, o general de brigada Hayes subiu ao púlpito. A experiência da senhorita Taylor levou a reformas significativas em como lidamos com aquisições e relações com prestadores, anunciou. Sua coragem ao enfrentar o abuso de poder exemplifica os valores que buscamos manter no Exército. A instalação de manutenção de veículos da base foi posteriormente renomeada para Centro da Integridade. Não especificamente em minha homenagem, mas o momento e a escolha do nome não foram coincidência. Quanto ao coronel Brooks, ouvi dizer que tentou conseguir um emprego de consultoria com uma contratada de defesa, mas a verificação de antecedentes revelou seu histórico. A última notícia que tive é que ele estava vendendo imóveis na Flórida, aparentemente sem muito sucesso. Às vezes penso naquele dia em que o Mustang dele entrou na minha oficina. Se eu tivesse apenas flexibilizado as regras, cortado o caminho ou dado tratamento especial, talvez tivesse evitado toda aquela confusão. Mas então eu não estaria onde estou hoje, administrando um negócio próspero construído com honestidade e trabalho de qualidade, com uma equipe que compartilha esses mesmos valores.
Às vezes, manter-se firme não é apenas uma questão de princípio. Também é uma boa estratégia de negócios. Uau! Isso viralizou da noite para o dia. Obrigada por todo o apoio. Para esclarecer algumas coisas que surgiram nos comentários. Sim, isso aconteceu entre 2023 e 2024. Não posso revelar em qual base exatamente isso ocorreu, por motivos de privacidade. O nome real do coronel não é Richard Brooks, é claro. Para quem perguntou se eu fiquei com medo de enfrentar alguém poderoso, com certeza. Houve noites em que mal dormia, pensando se perderia tudo o que construí. E sim, ainda ofereço desconto para militares. Resumo: TL+DR. Um coronel do exército tentou me forçar a dar tratamento especial na minha oficina. Quando recusei, ele sabotou meu negócio. Lutei de volta com documentação e integridade. E ele foi forçado a se aposentar. Enquanto isso, minha empresa prosperou, com novos contratos militares. Às vezes, a declaração mais poderosa que você pode fazer é superar as expectativas. Se esta história tocou você, clique em se inscrever e junte-se à nossa comunidade de pessoas que valorizam histórias de força silenciosa e talentos inesperados. De onde você está assistindo? Deixe um comentário abaixo. Adoramos ouvir nosso público ao redor do mundo. Pessoas comuns são frequentemente subestimadas por causa da aparência, gênero ou histórico. Você já esteve em uma situação em que surpreendeu alguém com seus talentos ocultos? Compartilhe suas experiências nos comentários. E lembre-se, a habilidade mais poderosa não é apenas a competência, mas a confiança silenciosa de se manter firme quando os outros duvidam de você.